Reconciliados com Cristo. É isso aí. Queria agradecer a Juliana. Melhor dia a todos, diz ela. A imagem e o som estão ótimos. Ela está em Inhaúma, no Rio de Janeiro. Obrigado, Juliana, pelo feedback. Isso é importante a gente saber, né? Que a gente está monitorando aqui, mas queremos saber se não está agressivo aí do outro lado. Aí contigo aí. O Vantuí está aí em Petrópolis. Vantuí Bernardo, um abraço para você e toda a família da fé contigo por aí. Se você quiser, mande um WhatsApp para nós, participe com a gente. Eu queria dizer para você que terça-feira, programa Café e Palavra, que sempre tem ido ao ar às 5 da tarde, nós vamos mudar esse horário na próxima terça, especificamente, e vamos ao ar às 8h30 da noite, ao vivo, tá bom? Então queria convidar todos vocês. Eu vou divulgar isso para lembrar todo mundo. Não estranhe, o programa terça-feira irá ao ar ao vivo, mas não será às 5 da tarde, será às 8h30 da noite. Eu conto com a tua presença. O inimigo de tua paz e tua prosperidade. Porque sem paz não pode haver prosperidade, né? Porque a prosperidade que a gente fala, não estamos falando de coisas triviais. Prosperidade é um conjunto de coisas e de acontecimentos e de situações e de sentimentos que a gente tem direito a ter. Hoje eu vou te revelar detalhadamente quem é o teu verdadeiro inimigo. Talvez a tua vida esteja assim, como é que eu vou dizer, bloqueada, né? Esteja trancadinha por causa da ação desse inimigo. Que inimigo? Esse que eu vou falar para você agora, que eu vou te revelar. No final dessa ministração, a tua vida certamente entrará numa nova etapa de glória. Pegue papel e caneta, grave ou não grave, porque fica aí nas nossas plataformas, graças a Deus por elas, né? Então, quando a gente fala de inimigo, se você tem um pensamento religioso, você pensa, é o diabo, né? Ou alguém pensa, talvez você não, porque você sabe que o diabo não existe mais hoje em dia. Então, mas o pensamento religioso diz, inimigo, ele liga ao diabo. É o inimigo quem é? É o diabo. Isso não existe porque o diabo já foi destruído, isso já existiu no passado. No presente, isso não existe mais, diabo como tal. Esqueça isso, tire isso de tua mente. Se você tem dúvida a respeito desse assunto, se ainda não está muito claro isso para você, nós temos gravados aqui no nosso canal alguns temas sobre a destruição do diabo, para te explicar melhor sobre esse assunto. Porque estamos falando hoje do inimigo da tua paz e prosperidade. Então quem tem um pensamento religioso, eu repito isso, insisto, pensa no diabo. Ou então, pensa assim, Deus está zangado comigo, por isso minha vida não anda, por isso minha vida não vai para frente. E isso, também quero te dizer que não é verdade. Deus não está zangado com você, porque pensar que Deus está zangado com você, isso se chamaria consciência de pecado. E isso também não existe mais, porque em Hebreus capítulo 9, verso 14, diz que o sangue de Cristo derramado lá na cruz tem poder para purificar as consciências de pecado, porque o pecado já não existe mais. Vamos dizer assim, o pecado existe na consciência daquela pessoa que ainda acredita que ele exista. Então, a referência de Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo purifica a tua consciência de pecado. Não purifica o pecado. Por quê? Porque o pecado já não está. Ele já não existe. Então, já não há esse trabalho de purificar o pecado. O que tem que ser purificado é a consciência. Como é que se purifica uma consciência de pecado? Renovando a mente. Porque até aqui, as pessoas religiosas pensam que o pecado está. Quando elas começam a receber uma informação poderosa como essa aqui de Pedro Kelly RCC, o nosso canal, essa consciência vai sendo renovada e, consequentemente, vai sendo purificada. É isso que Paulo falava, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 23, renovar o espírito da tua mente, o comportamento de pensamento, o espírito com E minúsculo, a forma de pensar, para não pensar em pecado, porque Deus não está aborrecido contigo.
Hoje em dia ninguém mais deveria sentir nem falar que Deus está zangado. Ah, porque Deus está zangado, isso não existe. Não estamos mais nesse tempo. Lá em Isaías 53, me parece, tem uma profecia dizendo para hoje, né, que Deus olharia para cá, para tudo, e se sentiria satisfeito com a sua obra. Porque afinal de contas, o sacrifício de Cristo, com a redenção, foi único e perfeito. Então, quem é o inimigo da tua paz e da tua prosperidade? A resposta é simples, e eu quero te dizer o seguinte: esse inimigo ele está mais próximo de você do que aquilo que você pensa. Ele está muito perto de você. Eu vou te dar algumas pistas aqui para ver se você mata essa charada, se você responde essa pergunta. Primeiro eu vou dizer algumas das características desse inimigo da tua paz e da tua prosperidade. Ele tem poder de perceber, esse inimigo percebe, esse inimigo sente desejos, ele sente vontades, ele tem percepção, né? Ele tem desejo, como eu já disse, ou ele não deseja, ele tem querer, né? Às vezes ele quer, às vezes ele não quer, né? Por exemplo, as melhores coisas na vida para esse inimigo, que esse inimigo conhece, as coisas da vida que esse inimigo conhece e gosta muito são, por exemplo, a comida. Ele gosta muito de comida. Uma fêmea ou um macho, esse inimigo gosta também, né? E também gosta de repousar. Esse inimigo gosta de repousar. E ele só teme algumas poucas coisas. O que, Pedro Kelly? A dor, a fome. Ele tem medo disso aí, esse inimigo. Então alguém aí, nesse um minutinho que eu dei algumas características desse inimigo, alguém aí deve estar dizendo assim: esta sou eu, está falando de mim. Esse sou eu, está falando de mim. Tudo isso que você falou, deseja, sente, querer ou não querer, gostar de comer, de descansar, de me relacionar com alguém, está falando de mim. Não, abençoado, eu não estou falando de você, você errou. Se você pensou assim, eu estou falando do homem natural, do ser natural, da pessoa natural, que sim, habita em você, mas não é você. É dessa pessoa aí que eu estou falando. Esse é o inimigo da tua paz e da tua prosperidade. Ele não é você, mas ele mora contigo. Essa é uma coisa que você precisa entender muito claramente para aprender a se defender. E porque ele mora contigo, às vezes, ele toma a frente na tua vida. Ele passa à tua frente nas tuas decisões, às vezes. Ele, quando você vai falar ou ter algum tipo de atitude, essa pessoa natural que mora junto contigo, às vezes, ele quer decidir por você, ele quer ter uma atitude na tua frente. Eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que vai comparar legal isso aí para você entender bastante isso, que essa é a minha intenção, que você entenda perfeitamente a ministração de hoje. Você alguma vez já morou ou já hospedou uma pessoa estranha na tua casa? Já morou com alguém assim que não é da tua família, assim, alguém que não vem do teu berço, alguém que não teve a educação que você teve, alguém que não aprendeu os costumes, bons costumes que você aprendeu, alguém que não aprendeu essa forma de cultura que você aprendeu desde criança, e de repente, né, quando em algum momento da tua vida foi necessário que você hospedasse essa pessoa, esse colega, esse conhecido, essa conhecida, e dividiu um quarto, né? Isso é muito comum por aí. Poxa, dividir um quarto com alguém, você já morou com alguém estranho? De repente você que está me ouvindo já morou com alguém. Quando você menos espera, a intimidade começa a crescer, não é? Começam a compartilhar coisas como sentimentos, palavras, pensamentos, opiniões e tudo. Então,
de repente a confiança aumenta entre você e essa pessoa que você hospedou aí. E quando você menos espera, essa pessoa está respondendo por você. Já aconteceu isso contigo, né? Está mexendo nas tuas coisas. De repente você chega em casa, vamos falar que seja uma colega no sexo feminino. Então, ela foi e você vê, você botou a minha camisa? Ah, me empresta essa camisa, eu acho tão bonita, eu tenho que sair hoje, eu vou vestir a tua blusa hoje, essa calça, essa calcinha, não sei o quê. Já aconteceu isso contigo? E sem te pedir permissão, né? Aí você, poxa, mas nós estamos dividindo aqui a mesma habitação, né? Então não custa nada, né? Aí daqui a pouco o telefone toca, essa pessoa que está ali de favor, morando contigo, encostado contigo, atende o telefone da tua casa, já começa a responder as coisas, já começa a querer decidir as coisas. Quando toca a campainha, ela vai abrir a porta, ei, pode entrar e tal, e recebe os amigos dela sem te pedir permissão. Já aconteceu isso contigo também, já. E daqui a pouco está atendendo a campainha, atendendo o telefone, e se você tem marido, está atendendo até teu marido. Tenha muito cuidado com esse hóspede, porque é somente um hóspede que está aí. Está entendendo a comparação que eu estou fazendo? Porque é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa vida quando nós entramos no campo da orientação espiritual. Você tem duas naturezas, eu não vou cansar de repetir isso. O apóstolo Paulo dizia que é necessário que se repita essas coisas, porque as pessoas esquecem, se distraem, daqui a pouco caem num laço do homem natural, né? Esse ser natural, esse gênero natural humano, ele habita junto contigo, está dividindo essa casa junto com você. E a tua paz e a tua prosperidade, elas não provêm do homem natural. É aí que eu quero que você preste atenção, a máxima atenção no que eu vou te falar aqui. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Se você sente paz, se você vê, sente, tem, desfruta da prosperidade advinda de várias coisas na tua vida, eu queria te conscientizar aqui de um pequeno detalhe grande importância. A tua paz e a tua prosperidade não vem do homem natural. Por que eu digo isso e quero frisar? Porque as pessoas pensam que às vezes a sabedoria humana é capaz de lhes impulsionar e trazer-lhes paz e trazer-lhes prosperidade. Eu não estou dizendo que você não deva estudar nem se preparar. E tampouco estou dizendo que você não deva trabalhar. Porque isso faz parte da nossa vida, como um todo. Mas eu quero dizer que você não deposite a confiança para a tua paz e a tua prosperidade nisso aí. Porque isso não é assim. Por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta aqui para você analisar junto comigo. Você conhece alguém que tenha estudado muito, que tenha se formado, que tenha conseguido seu diploma muito bonito e não consegue nada na vida? Esse silêncio foi de propósito, para você responder que sim. Claro que você conhece alguém assim. E você nunca se perguntou por quê? Porque supostamente, se o sistema educativo, que é um sistema assim como o sistema religioso, sistema farmacêutico, sistema de alimentação, está tudo preparado para tomar o teu dinheiro, mas não garante nada. Se o sistema educativo é como é, ele tinha que garantir que ao final do curso da tua universidade, você teria um trabalho garantido com aquele salário alto daquela profissão que você escolheu, sim ou não? Agora você se submete, faz tudo que tem que fazer e depois você tem que sair em campo e não garante nada. E você, assim como eu, conhecemos pessoas que se dedicaram muito, que pagaram caro, que deram seu tempo, seu sangue, seu suor, suas noites de sono, seu dia, tudo isso para se formar, estudar, ter o seu diploma. Puxa vida, e nada funciona naquela vida ali, né? E outra pergunta, vamos trocar a moeda de lado. Você conhece alguém que não fez nada disso e deu certo na vida? E pode-se dizer que é feliz, que prospera, que tem paz? Você vai pensar em alguns colegas teus ou familiares e você vai dizer, pô, conheço sim.
conheço pessoas assim. Então, eu preparei aqui bem rápido o que eu vou ler para você aqui. Um momento em Eclesiastes capítulo 5. Anota aí, verso 18. Olha só que coisa interessante. Ó. E você sabe que Salomão era o... Não está na tela. O Salomão era um sábio humanamente falando. E ele viu muitas coisas durante a vida. E como ele era quem era, ele tinha tempo para pensar, o que muita gente hoje não tem. Que deveríamos ter mais tempo para pensar. Então, nos seus pensamentos, preste atenção no que ele fala aqui e vê se não é o que acontece. Ele diz aqui, pois, no verso 18, o bem que eu vi, coisas boas que ele viu, que o bom, olha o que ele diz, é comer e beber, e a pessoa aproveitar do bem de todo o fruto do seu trabalho. Que coisa boa, né? Com o que se cansa na terra, todos os dias de sua vida, que Deus lhe deu. Porque esta é a sua parte. Caramba, nós estamos aqui, nessa terra, vivendo, caminhando, e nós temos algo da parte de Deus, direito que Deus nos deu. Qual é o direito que Deus nos deu? Trabalhar e do fruto desse trabalho, comer, beber e desfrutar, passar bem. Essa é a minha parte e essa é a tua parte. Se algum de nós não está desfrutando dessa parte, precisa prestar atenção nisso que nós estamos falando aqui hoje. Né? Essa semana me impactou muito a conversa que eu tive com uma pessoa no WhatsApp, por texto, claro, e áudio. E essa pessoa está sem a mínima condição financeira, inclusive de acessar a internet para ouvir um dos nossos temas. E isso me deixou triste. Por quê? Porque um filho de Deus não é para estar assim. Um filho de Deus não deve viver isso. Um filho de Deus não está suposto a passar por isso. Porque a parte que cabe ao filho de Deus é viver dignamente bem, sem lhe faltar nada, sem lhe faltar teto, comida e condição no seu dia a dia. Essa é a parte do Filho de Deus, conforme está aqui. Se isso não está acontecendo, é que tem um inimigo tomando conta da tua vida, que é esse inimigo que eu quero te revelar hoje. Qual é? Entendeu? Então, aqui o sábio Salomão, ele fala duas coisas para basear o que eu acabei de dizer. Conhece alguém que tenha se esforçado e não consegue nada na vida? E por outro lado, você conhece alguém que não se formou, não estudou e consegue? Então, preste atenção no que o Salomão falou aqui. Olha, também no verso 19, a toda pessoa a quem Deus dá, não é o homem natural que dá. Deus dá riquezas e bens e também lhes dá a faculdade para que coma dessas riquezas, delas use a sua parte e se goze com o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Não é a frase que eu anotei aqui. A tua paz e a tua prosperidade não são geradas pelo ser natural que está em ti. Não é o diploma, não é a tua genialidade humana, que eu sei que você é genial, claro, você é uma pessoa bem especial. Não, não é. Se você é feliz no que você faz, no que você tem, no que você vive, isto é dom de Deus. Isso ele fala aqui. Aí depois ele troca a moeda e fala assim, mas também tem um mal que eu tenho visto debaixo do céu e é muito comum. Esse muito comum eu sublinhei aqui na minha Bíblia, entre os homens. É Eclesiastes capítulo 6, verso 1. A Salomão diz, eu vi o mal entre os homens e é muito comum. E eu comecei a comparar e é comum mesmo, porque até hoje é assim, por aí. O verso 2 ele diz, qual é esse mal? É o homem a quem Deus dá riquezas e bens e honra, e nada lhe falta. De tudo aquilo que ele deseja. Ele deseja morar? Tem. Ele deseja comer? Tem. Ele deseja vestir? Tem. Ele deseja trabalhar? Tem. Ele tem. Eu não estou dizendo que é o melhor, que é o pior, que ganha pouco, que ganha muito, que a casa
modesta ou não é modesta. Não estou falando isso, eu estou falando que tem. Se você tomou café da manhã hoje, você já é próspero. Compare-se com aqueles que estão atrás de você e você verá que você é próspero. Então, o homem a quem Deus dá tudo isso, mas Deus não lhes dá a faculdade de desfrutar disso. Senão, que quem desfruta são os estranhos. Você conhece alguém que não desfruta do que tem e os estranhos sim desfrutam? Tem pessoas que vivem reclamando da vida e morrem reclamando da vida e deixam as suas coisas para o genro, para o cunhado, para o marido. A mulher morreu, deixou para o marido, em vez de desfrutar aquilo, né? Em vez de pegar aquilo e usar. Olha, ganhou essa roupa, usa hoje. Ganhou aquela coisa, antigamente a minha mãe tinha um móvel que se chamava cristaleira. Já ouviu falar da cristaleira? Então ela ganhava uma louça bonita, ela colocava na cristaleira e falava assim, para quando eu tiver minha casa nova. Tira esse pensamento da tua mente, isso é para você usar agora. Porque aqui diz, tem um mal muito comum entre os homens. O que é? É deixar as coisas para amanhã. O que é deixar as coisas para amanhã? Não desfrutar do hoje que Deus te deu, do presente. Essa semana eu gravei um vídeo aí para as redes sociais dizendo que o hoje se chama presente porque é um regalo. Regalo também existe em português. Essa palavra significa um presente. Quando alguém te dá um presente, qual é o teu primeiro sentimento? Desempacotar. E com aquela cara, né, de felicidade. Então o hoje é um presente que Deus te deu. Então não deixe esse desempacotamento desse presente para amanhã. Por quê? Porque isso põe em risco a tua paz e a tua prosperidade. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando, essas são algumas coisas espirituais que o homem natural não pode compreender. Espera aí, como é que Deus dá a faculdade de desfrutar a uns e Deus não dá a faculdade de desfrutar a outros, se ambos estudaram na mesma universidade, se formaram na mesma carreira, têm o mesmo diploma e um consegue evoluir e prosperar materialmente também e o outro não? Como é? Então o homem natural fica discutindo isso, porque o homem natural é aquele hóspede que você talvez hoje, conhecendo quem é, né, você não gostaria de ter hospedado na tua casa. Mas esse é o espinho na carne que Paulo reclamava com Deus e Deus disse para ele, Paulo, cala a boca, a minha graça te basta. Pô, se você tem conhecimento, você aprende a lidar com isso. Então, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, o homem natural, abre aspas, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, não pode, sublinhe, não pode, sublinhe, não pode, põe em letra maiúscula, ele não pode, o homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele acha que ele sozinho é capaz de resolver tudo. Deixa comigo que isso aqui é comigo, vamos que vamos. Coitado dessa pessoa. A tua paz e a tua prosperidade não vem daí. Assim você não vai chegar nem à paz e nem à prosperidade. Há pessoas que vivem assim pensando uma vida inteira. Deixa que eu resolvo. Não, isso aqui é comigo, eu sou autossuficiente nisso, isso aqui sou eu que resolvo. Agora, o detalhe, não pode, sublinhe, põe em letra maiúscula, lembra que eu te falei agora há pouco? É que o homem natural não é que ele não queira entender as coisas do Espírito de Deus, não é isso. É que ele não pode. Entendeu? Vamos conjugar o verbo? Verbo poder e o verbo querer. Eu quero, tu queres, ela quer, ou ele quer, nós queremos, vós quereis, elas querem, ou eles querem. Isso é uma coisa. Eu quero. Tá bom. O verbo poder. Eu posso, tu podes, ela pode, ou ele pode, e assim por diante. Então, querer é uma coisa, poder é outra coisa, porque poder tem a ver com permissão, dom dado por Deus. O homem natural não pode, porque ele não tem o dom de compreender as coisas do Espírito.
Não é que o homem natural não queira. De repente ele até pode querer, mas não depende de quem quer. Depende de Deus ter destinado isso dessa maneira. Então em você habitam duas naturezas. Uma que sim pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Essa tem o dom da fé, que é o homem espiritual, que a gente chama de mente de Cristo. E outra não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Parece coisa de doido. Por quê? Porque não tem a capacidade dada por Deus de compreender as coisas. Então, você está hospedando na tua casa uma pessoa limitada quanto às coisas do Espírito de Deus. O problema é que essa pessoa é abusada. E ela muitas vezes passa à tua frente e você deixa. Ah, não vou ver esse tema hoje não, eu vou para a praia, eu vou para outro lugar, não vou mais fazer nada disso. Então, assim age o homem natural. O homem natural, ele divide, ele compartilha a mesma habitação que você, né? Eu já disse que você tem duas identidades, e essas duas identidades, elas têm mentes separadas. A mente natural não pode compreender. A mente de Cristo, essa é a mente da fé. E essa a identidade está em você. Elas são duas mentes separadas. Eu recebo que você esteja recebendo aí essa palavra. São duas formas distintas de você pensar. Né? Duas formas totalmente diferentes de você pensar. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Há pensamentos que você tem que te causam verdadeiros arrepios. Às vezes você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de pensar isso? Como é que eu fui capaz de pensar isso desse jeito? Então tem pensamentos que te causam arrepios. E isso, se você tem esse tipo de pensamento, é bom. Por quê? Porque é indício de que você tem a identidade espiritual também em você. Ou seja, a mente de Cristo, que é aquela que deduz, caramba, como é que eu posso pensar isso e tal. Então esse pensamento que te causa arrepio é um pensamento gerado pela pessoa natural, pelo ser natural, pelo gênero humano que está em você. Eu queria fazer aqui uma pequena observação sobre isso, desses pensamentos. Há pessoas aqui na Terra que possuem somente a mente natural. Você que é um filho de Deus, você tem essas duas mentes. Você tem a identidade natural e a identidade espiritual. Quando você comete um erro, quando você faz alguma bobagem, você se arrepende. Por quê? Porque a mente espiritual, ela te constrange. O amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo, fazendo a gente pensar. Então, isso te constrange e vai te conduzindo ao melhor. Não é verdade? É isso aí. Só que você não pode achar que todo mundo é assim, porque não é assim. Você já ouviu falar de duas sementes? Na Terra existem duas sementes. Existe você, que tem essas duas identidades, e existe o vizinho. Eu não estou dizendo que é o teu, nem o meu, nem nada. Estou falando que é aquela outra pessoa lá, que, quem sabe, só tenha a identidade animal, a identidade natural, a identidade humana. Então, há pessoas que somente tenha o homem natural na sua vida. Essas pessoas não têm a identidade espiritual. Não é sua culpa, não é por nada que fizeram, não, é porque elas são pessoas humanas, animais, bestas, com razão, sabe? O ser humano, enquanto humano, ele tem a razão, ele é diferente do boi. O boi não tem razão, o boi não sabe resolver uma equação matemática. Mas o homem e a mulher, eles têm a razão, são animais racionais. Existem pessoas que são somente animais racionais, seres humanos. Não têm a mente de Cristo. Fazem parte das duas sementes. Então, enquanto você tem pensamentos que te causam arrepios, pensamentos maus, como eu te disse, né? Esses mesmos pensamentos não causam nada nessas pessoas. As pessoas não sentem remorso, arrependimento, esse tipo de culpa, né? Eles não sentem isso. Por isso é que Paulo chama, em Romanos 9, de vasos de ira. Isso é assunto para outro tema depois.
São duas sementes. Os vasos de misericórdia, os quais Deus preparou de antemão, os quais somos nós, preparados de antemão, Romanos 9, 24, né? Para ser específico. E existem os vasos de ira, que são aqueles que um dia que morrerem não tem registro deles, eles não têm espírito. É diferente. Então, queria fechar aqui essa pequena observação para você que está chegando aqui agora, recente. Agora voltando a você e terminando o nosso tema hoje. O inimigo da tua paz e da tua prosperidade é a identidade natural que habita em você. Isso já ficou muito claro. Essa identidade, ela rechaça e rejeita tudo aquilo que é do Espírito de Deus. Tudo. Por exemplo, falando de prosperidade, que você tem que plantar para colher. O homem natural em você se levanta na hora de não! Não tem que semear. Não é assim que acontece? Em mim acontece. Em você também acontece. O que acontece é que a minha identidade espiritual domina a identidade natural, porque quem manda nessa habitação sou eu. Afinal, a identidade natural que você tem aí é só um hóspede, mas a casa é tua. Quem manda é você. Tá me entendendo? Então, voltando, falando de prosperidade agora, a essa pessoa que eu estava compartilhando, conversando, que eu vou omitir o nome aqui, por razões óbvias, mas eu tenho que falar o que eu vou falar. Então aperta o cinto aí. Essa pessoa, como eu te disse, eu mandei um link do YouTube. Ah, eu não tenho internet. Não posso acessar a internet. Eu falei, não, tudo bem, eu vou te mandar o áudio. Ah, mas eu não posso também baixar o áudio porque não tem como. A minha vida está vivendo essa etapa e eu não tenho condição de nada, meu irmão. Aí entra naquela lamúria. E procura se desculpar, né, com a falsa humildade. Né? Então eu falei para você apertar o cinto. Aí eu escrevi assim, caramba, você está precisando de apoio nessa área na orientação espiritual, porque não está suposto a viver assim. Falei assim, pá! Então a pessoa me respondeu, mas de Deus não é só isso, a misericórdia dele na nossa vida, não sei. Aí vem aquela história da pessoa que está vivendo escassez, pobreza mesmo. E eu fiquei pensando naquilo a semana todinha. Aí eu resolvi olhar a página que essa pessoa ainda mantinha lá no Facebook. Aí eu fui entender por que é que essa pessoa está passando pelo que está passando. Porque é contra a semente, é contra o dízimo, é contra a oferta. Fala mal disso. Diz que o nosso trabalho, dia, domingo ao vivo, terça, quinta, e tudo que a gente faz, a gente tem a obrigação de fazer de graça porque isso não é um trabalho e tal. É desse tipo de pessoas que desfruta de toda essa orientação espiritual, mas na hora de semear, deixa o homem natural se levantar e não semeia. E fica falando mal daqueles como eu, que ministram uma palavra espiritual e, claro, dependem da tua colaboração, da tua semente, até porque isso faz parte da graça de Deus, você semear no ministério que te alimenta. Aí eu fui entender. Então, aí me veio esse tema. Olha, o homem natural às vezes se levanta e toma conta das decisões da tua vida. E ele é o inimigo da tua paz e da tua prosperidade. Porque aquela pessoa que não semeia, não colhe. E aquela pessoa que não semeia, ela não está se submetendo às instruções da orientação espiritual. Portanto, em algum momento, isso virá a sua vida. Eu não quero me alongar mais nesse tema, porque eu estou falando para você e eu sei que você é um semeador e uma semeadora aqui. Mas o que eu quero te dizer é que, quando se fala de prosperidade, o homem natural se levanta e não quer semear. Quero agradecer a todos vocês que semeiam e que me permitem estar por aqui. Por exemplo, o homem natural se levanta quando se fala de posição espiritual. Posição espiritual. Posição espiritual? Isso é mentira. Não é não. Quem te dá a faculdade de desfrutar do que você tem é Deus. Não é o teu diploma. Porque espiritualmente, em posição, você é
abençoada com todas as bênçãos. Você está completa em Cristo Jesus para sempre, aperfeiçoada em Cristo sempre conduzida em triunfo. Em Cristo somos mais que vencedores. Ah, quanta coisa! Mas isso é a posição espiritual. E quando você começa a pensar assim, o homem natural se levanta e diz assim: mas a tua geladeira está vazia, a conta no banco está no vermelho, o cartão de crédito está devendo, olha as faturas chegando, você não tem dinheiro para pagar, não é assim? Fala o homem natural. Claro, por quê? Porque ele é metido. Ele é aquele hóspede que quer mandar na tua habitação. É assim mesmo. Bom, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, diz que nós devemos trabalhar contra a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Existe em você algo que Paulo chama de, nesse contexto de 2 Coríntios 10, 5, de altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E se a pessoa está acostumada a dar voz a essa altivez, ela se transforma numa fortaleza. Esse verso fala de fortaleza. E isso tudo está baseado em sofisma. O que é diria aqui nesse contexto, um sofisma? Algo que é um banco de areia, mas que tem um outro algo edificado em cima. Vai ter um momento que isso vai ruir, porque é um sofisma, não é firme, não é garantido. Entendeu? Então, você deve lutar contra isso. O que diz o conhecimento da graça de Deus? Tudo que eu disse agora há pouco: abençoado, completo, mais que vencedor, prosperado em tudo. Mas é claro que você tem que cumprir uma determinada responsabilidade aqui na Terra, e uma delas é se portar bem, né? Com o teu corpo, com a tua vida, com a tua família, com o teu trabalho, com tudo isso. E com a semente também. Entendeu? Tudo isso é proveitoso. Então essa identidade natural, ela tem opiniões próprias. Conhece essas pessoas? Cheias de opiniões próprias. Você fala para ela: olha aqui, e mostra, né? Olha aqui a minha vida, que beleza, por causa disso aqui. E ela: mas eu penso, irmão, que... Não, eu penso, irmão. Ele sempre está pensando, e sempre com a mente natural. E durante a nossa vida, a gente cruza com pessoas assim, com muita gente assim, que são conduzidas pela identidade natural 24 horas por dia. São pessoas cheias de opiniões próprias, que na verdade não estão levando a vida daquela pessoa a lugar nenhum. Ela só tem opinião própria. Pede a ela para te mostrar como é que está a vida dela, particularmente, para ver se a vida particular condiz com o que ela está discursando. Aí você vai ver a verdade dessas pessoas que são contra a palavra que pregamos aqui, o ensinamento que damos aqui. Aí você vai ver, né? Não fique só no discurso da internet, porque na internet as pessoas põem só a foto do pato, né, no Facebook. Patos e tetas. Perdão. Deixa eu entrar em outro assunto. Mas a vida daquela pessoa não condiz. A família daquela pessoa não condiz. Eu espero que esse não seja o teu caso. Falei para você apertar o cinto. Se caiu da cadeira, não é culpa minha. Muito agradecido por me acompanhar até aqui. Tá bom? Inscreva-se. Curta, compartilhe. Esse é o momento de você curtir, tá? A página. Agora eu estou apresentando para você aí o nosso Pix, né, Moreno? Aí o nosso Pix eu não posso encerrar sem antes agradecer a todos aqueles, todas aquelas que têm semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e têm possibilitado aqui essa palavra corra, hoje com essa elegância do nosso cenário, que você está vendo que está bonito pra caramba, aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Estamos melhorando pouco a pouco. Gostaria de ouvir de você o que essa palavra tem feito na tua vida. Mande um WhatsApp pra gente, comentando. O tema de hoje foi esse aqui, ó. O inimigo da tua paz e da tua prosperidade. Já te revelei. Eu disse no princípio que ia te revelar detalhadamente. Eu acho que eu detalhei até demais, né? Espero que eu não tenha sido inconveniente, nem ofendido você, mas que eu tenha te falado uma palavra verdadeira, né? Uma palavra que não volta vazia, porque esse é meu chamado. Eu não estou aqui para ficar prometendo algo para depois que você morrer. Não foi isso que Deus prometeu, não. Deus falou que a gente ia reinar em vida.
se recebêssemos a abundância da graça. E é isso que eu compartilho com você. Então lembre-se, programa Café e Palavra, terça-feira vai ser às 20h30 ao vivo. Vamos organizar aqui para a gente fazer um programa descontraído, ao vivo, e eu conto com a tua participação, como foi na quinta-feira. Vários abençoados participaram ao vivo pelo WhatsApp e isso foi maravilhoso, esse feedback aí. Tá bom? Declaro você reinando em vida. Tudo isso, abençoados, eu compartilho contigo para que você renove tua mente, transforme tua vida. Tchau.